Olá pessoal, sejam bem-vindos a Porto dos Livros, e o livro de hoje é Solaris, de Stanislaw Lem. É uma ficção científica filosófica, mas assim, daquelas que pega você e chacoalha você. Vamos por partes. Primeiro, falar um pouquinho que o Stanislaw Lem é um autor que é polonês, mas ele acabou sendo muito premiado nos Estados Unidos. Ele foi formado em medicina, mas ele escrevia para viver. Depois ele abandonou a medicina e passou só a ser escritor mesmo. E pessoal, como ele escrevia bem! Um psicólogo chamado Chris Kelvin vai ser enviado para uma estação espacial que está investigando um outro planeta chamado Solaris, que é um planeta coberto por um oceano, que ele é de uma matéria mutável, transformável. Quando as pessoas visitam esse planeta com algum carro, algum objeto, às vezes ele copia essa forma e depois ele logo se desfaz. É como se ele estivesse mimetizando aquilo que os seres humanos estão fazendo. Sempre conseguem com coisas mortas, nunca com coisas vivas. Quando ele chega na estação, 3 pessoas deveriam receber ele, que são os 3 cientistas que estão pesquisando sobre Solaris. Mas só um deles vai receber o Kelvin ali, que é o Snow. E esse Snow, quando ele vai encontrar com o Kelvin, ele vai ficar assustadíssimo com o Kelvin. Ele vai ficar hesitante, ele vai ficar ansioso, nervoso, inclusive ele vai duvidar que o Kelvin realmente está ali. Aí o Kelvin vai começar a olhar para ele e vai perceber que ele está com o rosto queimado, que as roupas dele estão desalinhadas, sujas, e ele está completamente fora de si, ele parece estar meio enlouquecido. E ele vai tentar algumas perguntas, e o Snow sempre com medo, às vezes até mesmo parecendo que vai atacar ele, e aí o Kelvin vai perder a paciência e vai perguntar para ele aonde é que estão os outros 2 cientistas. É nessa hora que o Snow vai tomar um choque, vai explicar que o Sartorius está lá em cima na sala dele, mas que o Gibarian morreu. E aí o Kelvin vai perguntar para ele de que ele morreu, mas ele não vai responder. O Kelvin vai insistir um pouco mais, o Snow vai ficar ainda mais ansioso, ele vai até ensaiar algumas respostas, mas não vai conseguir explicar nada e vai dizer assim: olha, é o seguinte, Kelvin, vai pro teu quarto e volta daqui a 1 hora, que eu explico tudo para você. E aí o Kelvin vai aceitar aquela proposta, e quando ele chega no quarto dele, mesmo com a porta fechada, vai acontecer uma coisa bem interessante que ele vai relatar. Ele vai sentir que está sendo observado. De que lado? De todos. Ele vai ter vontade de se encostar na parede, ele vai ter vontade de se afastar das janelas. Em algum instante ele até vai colocar algumas coisas aí na porta para impedir que alguém entre. Passada aquela hora, o Kelvin ele vai sair do quarto dele para ir lá falar com o Snow como eles tinham proposto. Mas só, pessoal, que vai acontecer uma coisa bem fantasmagórica nessa hora. O Kelvin ele vai se deparar com uma mulher que está usando só uma saia. Ela tem os membros assim maiores do que deveriam ser, deformados, e ela está andando como se ela tivesse semi-consciente, como se fosse um zumbi mesmo. Ela nem nota que o Kelvin está ali, e ela, ainda por cima, vai entrar ali no quarto do Gibarian. Aí o Kelvin, ele vai pensar que ele enlouqueceu. Ele vai pensar que ele está ficando doido, que ele está começando a ver coisas que não devia. E ele vai conversar com o Snow. Quando ele chega lá para o Snow, para pedir alguma explicação, ele não quer falar para o Snow que ele viu aquela aparição, porque senão pode ser que o Snow não tenha visto, só ele tenha visto. Então ele vai estar dando ali anúncio da loucura dele, né? Ele vai pressionar o Snow mais uma vez. O Snow vai soltar que, na verdade, o Gibarian se suicidou. E ele vai tentar forçar o Snow a falar mais uma vez. Olha, fala pra mim. O que é que está acontecendo? Por que vocês estão presos nos quartos, não querem sair? O Snow vai dizer para ele que realmente não tem como ele explicar. O Kelvin ele vai desistir daquela conversa e vai tentar com o Sartorius, que está lá naquele escritório lá em cima. Quando ele chega lá em cima, o resultado é muito parecido com o que ele teve com o Snow. O Sartorius vai dar uma desconversada, não vai explicar muito o que está acontecendo para ele, e ainda por cima vai ter uma coisa. O Kelvin vai notar que ali dentro do escritório do Sartorius parece ter sons de crianças ali dentro. E aí o Sartorius não vai deixar ele entrar no escritório e vai mandar ele embora. O Kelvin, já bem assustado com toda aquela situação, vai tentar mais uma vez forçar o Snow a falar alguma coisa, explicar o que está acontecendo. E aí dessa vez o Snow vai falar assim: olha, você só vai entender direitinho o que está acontecendo aqui quando você receber um hóspede. O Kelvin ele vai sair dali lá pro quarto do Gibarian para ver o corpo dele, já que aconteceu aquela morte. E quando ele chega lá, ele tem um susto, porque o corpo dele está intacto, mas aquela moça, aquela mulher que ele viu lá no corredor, ela tá ali deitada por cima dos pés dele, como se estivesse guardando o corpo de alguma forma. Então é daí em diante que ele vai pensar: pronto, realmente, eu enlouqueci. E ele faz uma coisa bem interessante.
ele vai até uma máquina, que é uma máquina que faz cálculos ali para eles automaticamente com relação ao planeta. E ele sabe alguns cálculos matemáticos também. Ele pensa, eu vou fazer um cálculo e pedir para a máquina fazer o mesmo cálculo. Se eu e a máquina tivermos o mesmo resultado, é porque eu não enlouqueci. Mas até mesmo essa hipótese preocupa ele, porque ele acha melhor que seja uma loucura. Seria um alívio. Porque se aquilo tudo fosse verdade, qual seria a solução ou a explicação? E aí ele faz o cálculo e, para o desespero dele, dá o mesmo resultado. Ele não enlouqueceu. E ainda pior, quando ele abre ali a gaveta, ele vai encontrar vários outros cálculos parecidos com o que ele fez. Ou seja, aquela galera da nave ali também já tinha feito o mesmo teste. Ele vai então sair dali pro quarto dele e ele vai deitar na cama para ver se ele consegue refazer as forças ali. Mas pessoal, quando o Kelvin acorda ali no outro dia, ali, dentro do quarto dele, tem um hóspede. E aquele hóspede é uma mulher. E essa moça, na verdade, foi uma moça que há 10 anos atrás ele teve um relacionamento e que ele, por negligência afetiva, acabou causando o suicídio dela. E ele sempre tentou esquecer aquilo, colocar panos quentes, até na própria consciência dele, sabe? Deixar aquilo de lado, não ficar pensando nisso que ele tinha feito, sabe? Então ele vai ver aquela moça ali parada na frente dele. E ela tá viva! Ela tá falando com ele, ela vem cumprimentá-lo, como se nada tivesse acontecido. Realmente ela não lembra. Ela vai tratar ele como se ele estivesse no meio do relacionamento. E eu não vou contar muito mais o que vai acontecer, pessoal, porque daqui pra frente é spoiler. Tem pessoas que podem até pensar que o que eu acabei de falar agora é spoiler, embora eu acho que se eu não falasse disso, eu não trataria sobre o tema principal do livro, que na verdade trata sobre o autoconhecimento. Esse livro ele vai falar sobre como a gente não gosta de olhar para dentro da gente. Sabe, coisas que a gente fez de errado, a gente não quer admitir, ou coisas que nós temos em nós de errado, mas nós não queremos olhar para essas coisas. Coisas que a gente coloca lá no fundo do baú, mas que estão lá. A gente poderia resolver, mas a gente não quer. A gente empurra lá pro fundo, sabe? E aí a explicação é a seguinte. Os 3 ali que estavam pesquisando sobre o planeta, antes do Kelvin chegar, eles vão fazer uma emissão de raios X muito agressiva ali do planeta, e ele naturalmente vai emitir uma resposta. Essa resposta vai acabar abraçando toda aquela nave e vai começar a meio que ler tudo aquilo que estava dentro dos pensamentos desses personagens aqui. E o planeta, ele vai começar a trazer essas memórias à tona. Essas coisas que eles escondem, o planeta vai começar a materializar na frente deles. Então, Solaris, na verdade, cria um espelho da própria mente das pessoas. E as pessoas são forçadas. E o Snow, ele explicando isso mais pra frente, ele vai explicar depois que o Kelvin fala pra ele que recebeu um hóspede, ele vai explicar pra ele que, olha, isso não é o pior não, você tem uma coisa muito bem delimitada, uma coisa que você sabe que você fez e que agora tá aparecendo pra você pontualmente. Imagine aquelas coisas que você tá lá no fundo mesmo e você nunca deixou vir à tona porque você escondeu isso e porque você manteve isso lá embaixo, entendeu? E você não quer nem olhar para isso. Imagine se isso viesse à tona, Kelvin. Como não seria ainda pior? Você, essa mulher aí não tem problema nenhum, não. Imagine as outras coisas, meu filho, que são bem piores. Então esse livro é sobre isso. Sobre como seres humanos não gostam de explorar essas áreas internas. Inclusive tem uma frase que o próprio Kelvin vai trazer aqui, quando ele está bem preocupado, tem uma situação periclitante acontecendo, e ele vai falar uma coisa bem interessante, olha só. Sim, é preciso fingir, é preciso mentir, o tempo todo e sempre, mas é porque dentro de mim talvez existam pensamentos, intenções, esperanças que possam ser cruéis, maravilhosos, assassinos, e eu não sei nada sobre eles. O homem saiu para encontrar outros mundos, outras civilizações, sem saber nada sobre seus próprios recessos, ruas sem saída, poços e portas bloqueadas e escuras. Tem uma cena bem interessante aqui desse livro, só para exemplificar essa questão de como os personagens não se conhecem, nem querem se conhecer, que o Kelvin ele tá bem chateado no momento e ele vai falar com o Snow. Mas quando ele vai falar com o Snow, ele quem chama o Snow, ele quem provoca aquele encontro, ele convida o Snow para poder conversar, mas ele lá no fundo do coração tomou uma escolha, mas está chateado da escolha que fez e ele quer que o Snow impeça ele de alguma forma, para que ele possa ficar chateado e jogar aquela raiva dele no Snow. E o Snow vai desconstruir totalmente isso, mostrando isso para o Kelvin. E aí o Kelvin não tem nenhuma outra escolha a não ser ficar chateado com ele mesmo e sair daquele espaço, sabe? Porque na verdade
Ele não quer olhar para a escolha que ele fez e para aqueles sentimentos que ele está sentindo. Vê se a gente também não passa por isso no dia a dia, né? É inevitável aqui no meio do livro você não parar para se perguntar: como seria o meu espelho? O que eu veria? Quem sou eu? Mas tem outras discussões afora essa. Essa é a principal. Eles também vão tratar sobre como a humanidade, quando chega em determinado ponto em que ela não compreende, ela passa a odiar aquela coisa que ela não compreende. Ela quer destruir ou se vingar de alguma forma daquela coisa só porque não consegue compreender aquela coisa. E esse livro vai trazer alguns questionamentos filosóficos, mas ele nunca vai respondê-los. Ele traz para a gente a pergunta, ou ele faz um breve ensaio sobre o que os personagens pensam sobre isso, mas nunca dando respostas para a gente. É como se o próprio autor estivesse provocando o leitor a pensar sobre esses assuntos. Não ele dar a resposta, porque provavelmente ele também não tem. Tem outro momento onde o Kelvin, ele está sonhando e ele vai sonhar com o Gibarian. E aí o Gibarian, ele vai falar para o Kelvin no sonho que ele existe, que ele está ali. E o Kelvin vai falar assim: não, você não existe, você é um sonho. E aí o Gibarian vai retorquir, vai falar assim: e como é que você sabe que você existe? Então esse livro, aqui ou acolá, ele vai trazer essas pitadas, né, de provocações filosóficas aqui para o leitor também. É isso, pessoal. Livraço. Se você nunca pegou Solaris para ler, leia Solaris. Vale a leitura 100%. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Segue a gente lá no Instagram, que eu estou sempre compartilhando alguma informação das leituras que eu faço. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.